Boa noite, minhas preciosas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui ao vivo, né? E sejam muito bem-vindas a mais uma live estratégica e transformadora. Isso mesmo, essa live é muito especial. Uma live aqui em horário especial. Geralmente nossas lives de sábado são pela manhã, 9 horas aqui, 10 horas aqui em Portugal, 7 horas da manhã no Brasil. Mas hoje é uma live muito especial. E eu quero ver aqui vocês chegando, quero ver vocês aqui comigo interagindo, porque está muito especial a live de hoje. E assim, vai ser transformador se vocês souberem principalmente aproveitar. Buenas, a Cacau. Eita, a Itália já está aqui conosco. Vai colocando aí de onde você está me assistindo, vocês que estiverem chegando. Se você está falando aqui de Portugal, se você está falando do Brasil, coloca as bandeirinhas aí de onde você está me assistindo. Eu sei que tem aqui na Itália, a minha maninha, aqui Cláudia, a minha outra maninha Beca. Coloca aí a bandeirinha do Brasil, a bandeirinha da Itália. Se você fala de outra cidade, Brasil aqui, ó. Boa noite, Brasil, bora! Se você fala de outra cidade, de outro país, vai colocando aqui que eu quero super saber, né? E se você é mãe empreendedora, vai estar chegando aqui na nossa live, ou vai estar vendo essa live gravada, deixa aí também nos comentários aqui, tá? Que vai ficar gravado, mas ao vivo é mais gostoso, ao vivo você tem uma oportunidade de tirar suas dúvidas, de ver, né, ali com mais emoção. Então, com certeza, você está sendo muito privilegiada em tomar a decisão de estar aqui conosco, aprendendo mais. E, com certeza, o tema de hoje está tremendo, tá muito bom mesmo, tá? Então vai colocando aí, você que estiver chegando, de onde que você fala. Vou aqui assinar para vocês. De onde é que você fala? Coloca aí a bandeirinha do país que você está, tá bem? Coloca aí pra gente saber a quem tá alcançando aqui a live. E se você é uma mãe empreendedora e tá chegando aqui, você vai colocar aqui, para eu poder saber que você é uma mãe empreendedora, você vai dizer assim: eu escolho prosperar. Isso mesmo, eu escolho prosperar. Quem for mãe empreendedora vai colocar, ou você que está ouvindo a live gravada, vendo, assistindo gravada, você vai colocar nos comentários. Se você chegar aqui, você vai colocar: eu escolho prosperar. E hoje o tema foi escolhido, o tema de hoje dessa live foi escolhido por vocês lá nos stories. E olha, é um tema que muda o jogo financeiro. Isso mesmo, muda completamente o jogo financeiro. E que tema é esse, Lígia? Porque só juntar dinheiro te mantém no mesmo lugar financeiramente. Eu vou fixar aqui, eu vou colocar, como sempre eu coloco, vou levantar um pouquinho aqui o celular e vou fixar aqui, tá? Enquanto dando oportunidade para outras pessoas chegar. Já aconselho você que conhece uma mãe empreendedora, conhece uma mulher que quer empreender, ou que tem um desejo, que ainda não é empreendedora, mas deseja, que quer se organizar financeiramente, enfim, pessoas que querem prosperar, pega aqui o aviãozinho e envia agora para essa pessoa. Seja bem-vinda, Laura. Envia para outra mulher que deseja empreender, deseja ter o seu negócio próprio, quer se organizar e não sabe como começar. Essa live aqui é para ela. Manda, abençoa a vida dessa mulher agora e manda esse aviãozinho aqui do lado dessa live, avisando essa mulher que hoje é o dia de sorte dela, para ela dar os primeiros passos para começar a prosperar. Eu vou colocar aqui o tema que vocês escolheram, que foi porque, enquanto vocês enviam para outras pessoas, a live eu vou digitando aqui, ó. Porque só juntar dinheiro, é grandinho esse tema, te mantém. Vai enviando aí para outras pessoas a nossa live, vai dando um coraçãozinho. Maiara, seja muito bem-vinda. Maiara Reis.
Olha, porque só juntar dinheiro te mantém no mesmo lugar financeiro, no mesmo lugar financeiramente. Deixa eu ver se dá para colocar tudo. Financeiramente deu. E aí eu vou fixar. Quem for chegando, deixa eu ver. Isso, fixei o comentário. Quem for chegando já entende aqui o tema da nossa live. Porque só juntar dinheiro te mantém no mesmo lugar financeiramente. Aí você vai dizer, mas Lígia, eu vejo todo mundo dizendo que eu investir vai me deixar rico, eu investir vai me tirar do lugar, e você está falando o contrário. Pois é, eu não vou falar sobre esse assunto sozinha aqui com vocês. E para falar isso comigo, eu convidei uma mulher incrível, educadora financeira, professora de investimento, professora há mais de 20 anos, e é professora de investimento. Recebam com muito carinho a maravilhosa Simone Oliveira, do perfil @autonomia.finanças. Eu vou chamar a nossa querida aqui. Vou chamar agora a Simone, que vai falar comigo sobre... A Simone vai aceitar e vai começar aqui esse bate-papo muito, muito pertinente. E vocês fiquem à vontade para deixarem perguntas. Pronto, a Simone, vamos aguardar a Simone chegar e iremos dar as boas-vindas a ela. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente entender sobre investimentos aqui. Olá, Simone! Seja muito, muito bem-vinda. Que honra, Obrigada. que honra ter você aqui com a gente, Simone. Nossa, é um prazer todo meu, né? Muito boa noite. Boa noite, Você pode se pessoal. apresentar aí para o pessoal aqui da Esmero nas Finanças. O pessoal da Autonomia.finanças, com certeza, já te acompanha, te conhece aí de perto. Mas o pessoal do lado de cá, da Esmero nas Finanças, vai ter o prazer, o privilégio de conhecer você e toda a sua bagagem, tudo que você pode acrescentar nas nossas vidas hoje. Pode ficar à vontade para nos cumprimentar aí e o povo poder te conhecer. Bom, pessoal, muito boa noite. Como eu falei, né, é um prazer aqui estar participando dessa live, podendo contribuir com o meu conhecimento, agregando ali para a vida financeira de vocês, dos seus seguidores, né, Lígia? E porque dinheiro é bom, né? Mas a partir do momento que a gente entende como ele funciona. Exatamente, exatamente. Então, assim, Simone, eu ensino, né, muitas minhas mentoradas que a organização financeira vem antes de qualquer investimento. Mas muitas mulheres também, elas acreditam que guardar o dinheiro já é suficiente. Então, vamos começar direito aqui no nosso bate-papo e começar fazendo essa primeira pergunta. Simone, por que juntar dinheiro, que é o nosso tema que foi escolhido, né, nos stories, não faz ninguém crescer financeiramente? Somente juntar dinheiro. É isso mesmo, viu? As pessoas, assim, de maneira geral, acreditam que só juntar, só guardar dinheiro já está ótimo. Mas não, né? Tem uma grande diferença entre guardar e investir. Quando a pessoa guarda dinheiro, tá ali, paradinho na conta, quando ela precisa do dinheiro, ela pega. Mas tem alguns poréns aí, né? Um deles é a inflação, que o dinheiro acaba perdendo ali o poder de compra, e o dinheiro guardado, ele não cresce, tá? Ele não gera mais dinheiro. Então, é como se o dinheiro não fizesse mais dinheiro, tá? Guardado. Ele não está trabalhando. E quando fala trabalhar, é gerar mais dinheiro. Então, vamos imaginar que nós trabalhamos, né? Em casa, fora de casa, cada um tem seu trabalho ali. Você tem um esforço para ter o seu salário, certo? E no investimento, você não tem esse esforço.
Então, o dinheiro está trabalhando para você enquanto você trabalha no seu negócio, né? Quem tem um negócio próprio, quem trabalha, né, de modo geral, em outro emprego, né? Quem trabalha também só em casa, porque tem muitas pessoas que, né, trabalham só em casa, não tem trabalho fora ali, né? Não tem uma renda fora, mas trabalha em casa também, né? Cuidando de filhos, da família. Então, imagina que esse dinheiro, quando ele está investido, ele está gerando mais dinheiro, sem esforço para a pessoa. Entendeu? Então, esse dinheiro está vindo para a pessoa sem ter esse esforço físico. Então, enquanto ela dorme, enquanto ela trabalha, enquanto ela viaja, enquanto a pessoa está fazendo outras coisas, o dinheiro está lá investido, trabalhando. Diferente do dinheiro que está guardado. Guardado está ali, perdendo o poder de compra. Né? Então, tem uma boa diferença entre guardar e investir. Né, Lígia? Porque realmente tem pessoas que falam, não, mas eu poupo dinheiro. Né? Eu guardo, mas não é suficiente guardar dinheiro. Perfeito, perfeito, e isso é poderoso. E muitas, como eu falei, mulheres pensam, não só mulheres, né? Isso é mais comum do que nós imaginamos. Podemos assim pensar, não tem mais alguém que guarda, isso é do tempo do meu avô, da minha avó, guardar o dinheiro debaixo do colchão, né? Dentro do colchão. Mas engraçado que isso me fez lembrar aqui um episódio que aconteceu aqui em Portugal, da prefeitura, né? Derrubando o muro e encontrou dentro desse muro dos blocos quantia considerável de dinheiro guardado que um pedreiro, né, trabalhava e guardava dentro desse muro esse dinheiro. E o moral da história é que ele não pôde, porque ele não declarava, era um dinheiro, uma quantia assim que dava para comprar um terreno, um dinheiro realmente. Eu fiquei assim abismada quando eu vi no noticiário, saiu no noticiário aqui. Ele guardou e aquele dinheiro, não sei se judicialmente é legal, eu acredito que sim, porque o governo teve essa postura. Não deixou, ele se apresentou e tal como dono do dinheiro, mas ele não pôde provar nada que aquele dinheiro era de fato dele, qual era a origem daquele dinheiro, e não pagou imposto algum sobre aquele dinheiro. Então, assim, a gente acha que é algo inusitado de alguém fazer isso, e sim, existem muitas pessoas que guardam dinheiro em casa, guardam dinheiro no porquinho, né? Tem os porquinhos ali, a Julieta, mas representando a economia. Né? O dinheiro ele precisa girar, ele precisa trabalhar realmente, como foi muito bem colocado aqui pela Simone. Tem que trabalhar para nós. E a Simone já respondeu aqui a diferença, que seria a nossa segunda pergunta, né? Qual a diferença entre guardar e investir o dinheiro? A Simone já exemplificou muito bem aqui para nós sobre que guardar, você guardou aquele montante, né, Simone? Se você voltar lá daqui a um ano, dois, você vai ver o mesmo montante com o valor do poder de compra menor, porque 100 euros, 100 reais, daqui a 3, 4 anos, ele não tem o mesmo valor monetário, o poder de compra dele, devido à inflação, que já foi mencionado, vai perdendo ao longo do tempo. Exato. Diferentemente quando está investido, né, Simone? Que vai acompanhar ali, não sei, 100% no caso do Brasil, no CDI, vai acompanhar ali no mínimo a inflação. Então, não vai perder o seu poder de compra. Então, a Simone já respondeu ali. E só fazendo uma complementação, Lígia, do que você comentou desse caso que apareceu em Portugal, parece que não, mas é muito comum, né? Aqui no Brasil nós também temos alguns casos assim, que a pessoa juntou várias e várias moedinhas ali durante anos, né, para comprar um bem, né, que seja uma casa, juntou ali e na época essa história verídica foi a troca de moeda, né, aqui no Brasil. Isso 32 anos atrás, né? Foi a mudança para o real. Então, perdeu o valor ali, né? Então, não basta só guardar. Então, as pessoas pensam exatamente isso. Eu vou juntando, juntando, juntando e tá ótimo. Não, né? Seria muito bom se fosse assim, né? Porque ali, né, seria prático, na verdade. Sim. Mas não é isso. E você falou uma coisa importante, viu? Independente da moeda,
tem inflação. Isso não ocorre só no Brasil, isso é no mundo todo. No mundo. Então, o poder de compra, ele vai diminuindo mesmo. Isso em qualquer moeda, tá? Agora, o que eu percebo também é que as pessoas, por falta, não sei se algo que foi implantado, principalmente na cultura brasileira, muitas pessoas têm medo de investir, acha que é bicho de sete cabeças, sabe? Ah, eu não vou porque eu vou perder o meu dinheiro. Quando falo em investir, para muitas pessoas, sempre elas fazem analogia às ações, a risco, ah, que vou perder meu dinheiro, e aí fica com aquele sentimento de guardar mesmo. E isso hoje, tanto com o conhecimento que está tão abrangente, está tão polarizado, né? O conhecimento nas redes Uhum. sociais, lives como esta, trazer esse conhecimento à luz do entendimento de todos, que não é esse bicho de sete cabeças, não, existe investimentos seguros que você Uhum. vai ver e fazer o dinheiro realmente trabalhar para você, né? Então, a outra pergunta que eu selecionei aqui para a Simone, ela também respondeu, mas se quiser complementar alguma coisa, e vocês também, eu já deixo assim aberto, se vocês quiserem, estou aqui acompanhando vocês, interajam, se tiver alguma dúvida, a gente vai estar tirando as dúvidas ao longo da live, né? Então, o que acontece com o dinheiro parado na conta ou na poupança ao longo do tempo? Que a gente falou, né? Sobre perder o valor, né, Simone? É isso mesmo, é o primeiro mesmo, né? E como eu falo, o maior risco não é investir, né? Como você colocou agora, que tem pessoas que acham arriscado, né? Por pensar ali em ações, em FIIs, em renda variável, visto que hoje a gente também tem investimentos para pessoas conservadoras, que têm ali esse medo de investir, tá? E super tranquilos também. Mas o que eu falo sempre, é mais perigoso não investir do que investir. Porque a partir do momento que a pessoa tem clareza, ela entende o que ela está fazendo, não tem por que ela ter medo, né? Porque ela está tendo conhecimento ali. Então, E, é isso. E o investimento, né, Simone, ele tem os seus degraus, digamos assim. Se você é iniciante, você está começando agora no mundo dos investimentos, não tem por que você já ser um investidor moderado, arrojado. Não, você vai galgando de acordo com aquilo que você sente firmeza, você pega um perfil conservador e aos poucos, naquilo que você for conhecendo, aquilo que você for se aprimorando. E, gente, não tem nada melhor. Eu sempre oriento aqui nas mentorias o que é que eu ensino para as minhas mentoradas. A elas terem essa autonomia sobre suas finanças. Né? Não é você só depositar o seu dinheiro, o conhecimento do seu dinheiro nas mãos de outro. Nós estamos aqui como facilitadores, né? Para poder te incentivar, para poder passar o nosso conhecimento, mas posterior a isso, vocês vão aprender a andar com as próprias pernas, a entender o seu dinheiro, como funciona, e ter ele, o seu dinheiro, como ferramentas de verdade para vocês. E aqui na Esmero, nas finanças, Simone, eu trabalho com mães empreendedoras e é Legal. lógico que eu tive que separar, né, algumas perguntinhas que Uhum. geralmente elas me fazem para Tá poder certo. tirar essas dúvidas aqui contigo Uhum. e reafirmar, né, você como uma professora de investimento, aquilo que eu já falo com elas, tanto nos stories como eu falo dentro da mentoria. Então, assim, a pergunta, para uma mãe que empreende, qual o risco de não investir pensando no longo prazo? Ela tem um negócio, mas ela não investe. Olha, tem alguns riscos aí, né? Eu diria que um deles é a pessoa viver ali fazendo aquele esforço financeiro para ter a renda dela. Visto que o investimento, como eu falei, né? Você colocando dinheiro para trabalhar, ele vai trabalhar para você, ele vai te dar um retorno financeiro. Então, um outro risco também é de não trazer segurança para essa mãe empreendedora, para a família dela, para o filho. Isso. Não ter liberdade de escolha também é uma outra situação também. E a questão da dependência financeira, né? Por mais que seja ali uma pessoa que empreende,
a gente sabe, né, que empreende tem ali os seus altos e baixos durante o empreendedorismo, né, até dependendo ali da fase em que está, se está no começo ali, se já está numa jornada mais longa, mas sempre tem ali os desafios. Então, é saber passar mais tranquilamente por esses desafios quando a pessoa investe, né? Então, quando ela não investe, aí fica mais dificultoso, mais penoso, né? E segurança que praticamente é zero. Porque o Exato. investimento não é só para gerar renda, não é só para ter um retorno financeiro em si. Eu falo muito que é sobre segurança, né? Não é sobre só conforto, porque o investimento, o dinheiro, ele também vai trazer esse conforto, né? Para a realização de sonhos, para comprar coisas ali que a pessoa deseja. Mas, para mim, a segurança, principalmente uma mãe, Uma mãe. né? É importante. Pensando nela, no filho, na família. Em contar que, né, olhando no âmbito empresarial, assim como nós que precisamos, como pessoa física, ter um colchão financeiro, uma reserva financeira, a empresa também precisa de um capital de giro, Uhum. precisa de uma segurança, como foi mencionado aí para a Simone, e não viver no famoso apaga-incêndio, né? É Que verdade. e tem um ditado popular, né, que é vender o almoço para comprar janta. Então, assim, você vive o tempo todo no limite, né? E não tem essa segurança. A qualquer momento vive na corda bamba. Né? A qualquer É, momento pode tudo desabar e eu não tenho nenhum lastro financeiro, não tenho segurança nenhuma de anos que eu trabalhei, que eu me esforcei para poder manter e assegurar a minha família. Não é verdade? verdade. Pronto. E tem também aqui, ó, qual é o maior erro que você, na sua percepção, né, você vê mulheres empreendedoras cometendo quando começa a ganhar mais? Hum, então, olha só. É achar que ganhar mais resolve tudo. Por Bom, quê? As pessoas falam, nossa, eu ganho muito, eu ganho muito. Mas tem gente que ganha muito, ganha bem, mas tá ali naquela situação há anos, né? Não teve ali esse colchão financeiro, que é o que você falou agora há pouco, não teve ali sua reserva de emergência construída, não tem ali um investimento, não teve um crescimento do patrimônio, porque o que acontece? As pessoas, isso de modo geral, tá? Quando começa a ganhar mais, ela tende a subir o padrão de vida dela. perfeito. Ganha mais, gasta-se mais. Ganha mais, gasta-se mais. Então, continua sempre ali igual. E o problema não é subir o padrão de vida. Todo mundo quer isso, né? As pessoas, a gente ganha dinheiro para isso, né? Para melhorar uma casa que a gente tem, melhorar, né? Comprar um carro dos sonhos, comprar o que a gente deseja, realizações de viagens. É, a situação ali, eu digo que o desafio está quando não é bem planejado, né? Exato. Então, você como planejadora, você sabe disso, né? Então, quando não tem um planejamento, você ganhar bem. Porque tem gente que não ganha tão bem, mas tem um bom planejamento, consegue construindo um patrimônio ao longo do tempo. E a pessoa tem que ter esse controle, tem que acompanhar esse planejamento, tem que aprender a investir. Então, são coisas ali que caminham juntas, não é tudo separado, né? Mas ela precisa ali ter um plano, para a vida dela, né? Metas ali para seguir. É exatamente isso que eu sempre pontuo, né? Que muitas pessoas associam a educação financeira, ser educado financeiramente, com escassez. Ah, eu vou ter que controlar tudo. Ah, eu não quero. E muitas das vezes, muitas pessoas colocam a situação, a saúde debilitada financeiramente falando, debaixo do tapete, porque se recusa devido muitas vezes acontece que já veio de uma infância difícil, já veio Uhum. de alguns traumas financeiros vindo lá da infância dos pais. Então, não quer repetir, no caso, esse padrão, e esconde para si mesmo a sua realidade financeira, porque acha, são crenças limitantes que colocam dentro de si e acham que se eu viver dentro de uma educação financeira, eu vou passar privação, eu tenho que ter escassez, e não é.
Tudo é permitido desde quando esteja dentro do seu planejamento. Você pode fazer, você pode viajar para Dubai, você pode viajar para onde você quiser, você pode comprar uma joia, você pode comprar uma roupa, mas aquilo ali está condizente ao seu ganho financeiro, está dentro ali do seu orçamento. Então, Uhum. tudo você pode fazer, desde quando esteja dentro do seu orçamento. E O eu, problema é que as pessoas, elas querem antecipar os sonhos, né, Lígia? Vai exatamente, colocando ali e querem tudo ao mesmo tempo, né? ao Ah, eu mesmo quero uma tempo. casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero a viagem dos sonhos, eu quero pagar uma escola boa para o meu filho, eu quero isso, eu quero aquilo. E Você nisso traz de quero, prazer, né, quero, Simone? quero. A dopamina é liberada no momento da compra, né? É, Então, finanças comportamental fala muito disso e eu já tive também a experiência de mentorar pessoas assim, que na realidade, primeiro tivemos que tratar o comportamento. Então, finanças, embora muitas pessoas confundam, finanças não é só números, não é só planilhas. Finanças tem tudo a ver com o comportamento do ser humano, mediante a N fatores sociais, padrões que vai se repetindo, que viu na infância. Então, hoje em dia, eu assim, por vivência própria, eu já documentei, já falei isso em outras lives, que quando eu comecei lá atrás, quando estagiária, meu sonho era ser a gerente financeira do hospital onde eu trabalhava. Porque eu uhum. sabia que ganhava muito bem e era assim, e eu sonhava o que, que eu iria fazer com aquele dinheiro todo. Então, eu fui galgando, fui crescendo ali no hospital, fui crescendo, passei por todas as fases e cheguei nesse tão sonhado posto de gerente financeiro. No primeiro momento, no primeiro salário que eu recebi, eu lembro que a gente ainda recebia em cédulas mesmo, sabe? E aí a maquininha, eu fiz questão de tirar meu salário todo no caixa eletrônico. Só para ter o prazer de ver toda aquela cédulazinha descendo assim na minha mão. E aí eu, uau, meu Deus, é muito dinheiro. A sensação, a dopamina ia a mil. Só que o que acontece, né? O que acontece, Simone? Como você disse, logo, logo o padrão de vida daquela menina que começou como estagiária, foi sendo assistente, né? Auxiliar, assistente, analista, foi subindo, rapidinho aquele padrão subiu também. E chegou um ponto que aquele dinheiro que lá atrás eu achava que era uau, já não dava para muita coisa. Porque é esse padrão, né, de querer colocar sempre. A gente faz o contrário. Em vez de a gente colocar o que a educação financeira nos ensina, a viver um padrão abaixo, a maioria faz o contrário, coloca um padrão acima. E aí não consegue sustentar. Justamente, eu costumo dizer que esse padrão abaixo, esse degrau abaixo, é o degrau que você vai investir. É o degrau que você vai se pagar primeiro e que você Exato. vai ter o seu conforto, é a sua visão de futuro, né? Então, realmente é muito importante, Simone. E assim, para a mulher aqui, e os homens também que estão aqui, não estão sendo ignorados, não, que está aqui na live conosco, a pessoa que ainda não investe, mas quer começar, qual deve ser o seu primeiro passo na sua orientação para nós aqui? Olha, primeira coisa é a pessoa saber se ela está organizada financeiramente, tá? Se ela entende quanto entra de dinheiro, quanto está saindo. Se ela tem dívidas altas, ela tem que ter uma estratégia de pagamento para essas dívidas, começar ali pagando essas dívidas de alto risco, por exemplo. Agora, se a pessoa tem dívidas ali controladas, dívidas que eu digo assim, um cartão de crédito, porque tem gente que Já usa cartão de parceladinho. crédito para ganhar milhas, né? Sim, Usa ele para uma outra estratégia, né? sim. Consegue pagar ali suas contas do mês, ok, pode começar a investir. Quem não, o ideal é que se organize primeiro, quite essas dívidas grandes, trace um plano, faça um planejamento para começar a investir. Por quê? Isso é tão importante, porque eu já vi pessoas se empolgando, indo por dicas de internet, por influenciadores, pela modinha, aí investe em determinados ativos, em determinados investimentos, aí vai colocando dinheiro ali. Aí quando aparece ali uma emergência, ela vai tirar o dinheiro da onde? Do Então, investimento.
da onde ela colocou, que no caso foi investimento. Sim. Mas aí que tá. Aí o que vai acontecer? Aí sim ela vai perder dinheiro. Essa é uma das razões porque muitas pessoas têm medo de investir. Porque tem essa mentalidade de que vai perder dinheiro. Mas por que perde dinheiro? Porque não entende a hora de... não tem uma estratégia, não entende o momento de tirar esse dinheiro, né? Então, é isso, é se organizar, é construir a sua reserva financeira, que é aquela famosa reserva de emergência, para começar a investir. Quem já tem esse equilíbrio, já está começando a montar reserva. Olha, Simone, eu já tenho a minha reserva, está em construção, posso começar a investir? Pode, você pode fazer as duas coisas ali ao mesmo tempo, tá? Desde que você tenha consciência, clareza do que você está fazendo, do que você deseja, né? Tenha planos ali para aquilo, que faça sentido para a pessoa. Então, a pessoa, quando ela investe, ela tem que se pagar primeiro, né, Lígia? É o que eu falo. A gente paga ali contas do mês, energia, água, escola de filho, outras contas ali mensais. Então, imagina que um investimento é como se fosse uma conta para você. Por isso que a gente fala em se pagar primeiro. Porque a pessoa mais importante é o seu próprio eu. Não é investir o que sobra. Ah, eu paguei minhas contas do mês, sobrou, sei lá, R$50, eu vou investir esses 50. E às vezes nunca sobra. Nem sobra. Exato. Por isso mesmo que às vezes não é importante pensar, eu vou esperar sobrar para investir. Porque quem pensa assim nunca vai começar. Então tem que ter uma organização financeira, ver, né? E naquela organização ela tem que se colocar como pessoa que vai receber aquele dinheiro, né? Ou seja, que vai investir para o seu próprio eu do futuro, né? E então ela tem que pensar assim, imagina que é uma conta. Então tem que se pagar primeiro, paga-se primeiro. Porque a gente fala, né? A gente paga todo mundo. Paga a companhia de energia, de água, paga quem a gente deve, enfim. Mas a gente não se paga por quê? Né? Não é verdade? Não, a gente tem que se pagar. Porque senão a gente fica nesse ciclo vicioso em roda, né? Sim. Nessa corrida dos ratos. A corrida dos ratos. No mundo dos investimentos, a gente usa esse termo, corrida dos ratos. Por quê? Que é basicamente o quê? A pessoa trabalha, ela gera dinheiro, aí ela gasta, consome, aí não guarda nada, aí volta a trabalhar de novo, que é também aquela famosa subida de padrão de vida que nós comentamos agora há pouco. Então fica nesse círculo. Aumenta o salário, mas ela também aumenta o padrão de vida. Então ela nunca sai do lugar. Então por isso que fala corrida dos ratos, né? Então imagina o ratinho correndo ali naquela rodinha e nunca sai do lugar. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que são assim, né? Não conseguem sair do lugar por anos, né? Quando na verdade... Desculpa, Mãe. Pode falar. Chega a partir da velhice, né? Que é o momento que não consegue mais trabalhar para gerar o dinheiro, o básico. Exato. Né? A saúde, às vezes, pensa só que é na velhice. Mas a gente também tem que olhar os intempéries da vida, né? Exato. Uma enfermidade, por algum momento um desemprego, né? Que fica por mais tempo. E aí é pego essa pessoa de surpresa. É assim que E é isso mesmo, viu? E você falando agora da velhice, por isso também é o meu trabalho, sabe, Lígia? Como mentora, como pessoa que está se expondo em público, na internet também, para mostrar para as pessoas que não espere ficar velho na velhice, que todo mundo há de chegar, e pensar, poxa, por que eu não pensei isso lá atrás? Começa hoje, não importa se você tem 30, 40, 50 anos. Começa hoje. Então, imagina o que seu eu do futuro vai falar. Poxa, o meu eu do passado fez certo. Então, por isso que eu estou vivendo essa vida hoje com prosperidade. Então, é isso que a pessoa tem que pensar. Então, o meu, eu não digo nem trabalho, mas eu digo, a minha missão mesmo é isso, é das pessoas entenderem que investir não é sobre enriquecer. Não é. O que vende aí na internet é isso. Não é, gente. O que vai te trazer assim, prosperidade é o seu trabalho, é o investimento, ele vai te trazer segurança para você, para sua família, para o seu negócio, para quem é empreendedor também,
né? Então, é sobre isso, é sobre vidas, que é o que a gente fala, né? É sobre vidas. Não é E é bom, sobre rios de é, dinheiro. Não é e é bom sobre isso. salientar também, que é algo que eu vim entendendo, né? Porque muitas pessoas trabalham em bancos, trabalham com finanças. Eu, a minha vida toda, trabalhei com finanças, você também tem muitos anos. Mas eu vou dizer, ser assim, franca aqui com vocês, que não foi a vida toda que eu olhei para as minhas próprias finanças com esse olhar, né? Uhum. Eu tive a minha virada de chave, eu tive o meu despertamento. E hoje eu entendo o que muitas pessoas precisam também virar essa chave, que investimento é constância. Não adianta você Uhum. pegar R$ 1.000, 1.000 e tudo de vez e não fazer mais. Porque o É, efeito dominó, o efeito da bola de neve dos juros compostos, ele vai chegar com constância. Então, eu uhum. costumo trazer assim para a minha vida que o valor do investimento é aquele dinheiro que eu não vou precisar. Ele saiu ali da minha conta para aquela conta reserva, para aquele investimento, para aquela lija do futuro, e eu esqueço. Não é você já ir lá, eu precisei, faltou, estou apertada financeiramente, quer ir lá buscar. Então, é por isso que aqui dentro da mentoria, né? Eu já recebi várias mentoradas que chegam aqui, né? Antes de se organizar, vai, pula logo para o módulo de investimento. Eu quero investir. E aí você vê que ainda chega, ainda tem que organizar. A gente vai Uhum. montar o orçamento familiar, o orçamento, tirar ainda o Prolabore, para poder ver a renda dessa mulher, né? No caso, uma empreendedora. E dentro da Uhum. renda familiar, a gente vai fazer ali o planejamento e vai tirar o que é a porcentagem para o investimento. Mas às vezes chega com aquela ansiedade de querer logo, porque tem na mentalidade, Simone, justamente isso. Se eu investir, eu vou ficar milionária, eu vou enriquecer, tipo, de um dia para a noite. E na realidade, a gente não está aqui para enganar vocês de forma nenhuma, nem história da carochinha. É aqui, é real, a gente tem um compromisso com a verdade, com nós mesmos, com aquilo que a gente aplica para a nossa vida e aquilo que a gente aprendeu. Então, não é prosperidade, ela se constrói, ela não acontece do dia para a noite. Né? Então, eu quero assim já deixar aqui para vocês que estão aqui conosco, de você, a Simone falou uma palavra muito poderosa, né? Sobre o começar. Eu quero que você coloque aí no chat. Eu vou começar agora. Eu vou começar a fazer para o meu eu do futuro. Então, se compromete hoje a você fazer alguma coisa, né? Nem que seja 1% todos os dias para o seu eu do futuro. A começar a dar os seus primeiros passos. Então, assim, quando chega para mim, a mentorada, querendo já investir, de forma desorganizada, eu digo, olha, se você investir o seu dinheiro de forma desorganizada, vai gerar ansiedade, não prosperidade. Você vai ficar Uhum. ansiosa, você vai tirar dinheiro, vai ter prejuízo. Então, é por isso que dentro aqui da mentoria eu ensino primeiro a estruturar a casa, como a Simone falou, o negócio, criar um fluxo de caixa, separar as contas, formar essa tão reserva financeira, como a Simone mencionou, só reafirmando aqui para ficar bem fixado aqui para vocês. Você pode fazer mediante do que você está fazendo na reserva, se está tudo controladinho, já organizado, construindo a sua reserva e investindo. Então, para isso, é bem definido dentro do seu orçamento familiar as porcentagens da sua renda que vai para cada coisa, para cada categoria. Então, só aí, depois disso, que nós avançamos em crescimento. Então, é muito, muito mesmo importante salientar isso para não estar fazendo bobagem. Então, essa live aqui está sendo esse divisor de águas aí para você. Digita aí para mim se faz sentido, para mim e para Simone, para a gente entender que faz sentido aí isso que a gente está falando para vocês, tá bem? Perfeito, viu, Lígia? E aproveitando sobre quantia também, as pessoas têm essa crença de que para investir precisa de muito dinheiro e não precisa, Isso. tá? Então, a partir de R$ 5 já tem investimentos ali seguros. cinco Olha aí. reais, tá? Então, hoje as pessoas não investem mesmo. Eu acredito que por falta de conhecimento, Sim. porque hoje quem é que não tem R$ 5? Né? Eu costumo dizer que a gente Bobagenzinhas, né? a gente sai de casa
Tem até um meme, assim, né? Que você coloca o pé pra fora de casa, já gastou 100. Aí anda mais um pouquinho, gastou mais 100. Então é basicamente isso. Saiu de casa, menos de 100 reais você não gasta, né? Quando sai de casa. Então, por que não começar, ainda que seja com pouco, com 5 reais, com 10? E essa constância que você falou. O que é constância? É manter todos os meses ali esse investimento. E aos poucos ali vai aumentando. Teve um mês que colocou 10, 15 reais, no outro coloca 50. Né? O mês que você pega um dinheiro a mais, que seja de férias, de 13º, aumenta, coloca mais. E é assim que vai construindo, porque depois vai fazer aquela bola de neve que vai crescendo, né? Sim. A tão Crescendo. sonhada. Exato. Os juros compostos, né? Para quem não sabe, aqueles juros dos sonhos, que é exatamente isso: o dinheiro trabalhando enquanto a gente dorme, enquanto a gente se diverte, enquanto trabalha. E esse dinheiro crescendo para a realização dos nossos sonhos e para a nossa segurança e da nossa família. Então, realmente, hoje é muito fácil investir, tá? Pronto. E se você não investe, ainda não começou, coloca aí no chat, coloca nos comentários, ainda não comecei. Interage aí com a gente, que a gente quer saber. E se Ó, quem você ainda já não começou, começou, quem ainda não começou vai dizer assim, ainda não comecei. E se e você já começa a começou, você vai seguir. dizer, já comecei. Interage aí Isso. com a gente. Diz aí, se Aí já já começa, ó. começou. Quem não começou, ou quem já começou, né? Me segue aí também para aprender ali, porque no Instagram eu dou algumas orientações, dou clareza ali para o pessoal. É isso, é quebrar essas crenças, né? Que a gente está falando, esses E não medos. precisa mais ter medo, tem aí autonomia financeira, Simone sempre. Não precisa ter medo de investir por falta de conhecimento. Você está aqui, quem ainda não conhece, está conhecendo aqui a Simone, e lá ela vai dar todas as orientações de como você começar a investir, quando você ter esse conhecimento. E quiser Exato. aprofundar mais, ela também vai estar dando a mentoria. Então, assim, algumas dúvidas, elas é bem comum que acontece, precisa ter muito dinheiro, como a Simone acabou de dizer, para começar a investir? Não. A Simone já esclareceu isso aqui para a gente. A partir de 5 reais você já consegue investir. Aqui na Europa, Simone, uns valores um pouco, né? Ainda a parte conservadora, são valores que eu acho, né? Já um pouco maior, né? Como certificado de aforro, que é como fosse o título do Tesouro, aí do Brasil, já é 100 euros, né? Equivalente a quase Uhum. 600 reais aí. Mas isso vai depender também o quê? Da moeda. Então, Sim. assim, o que é que isso vai balizar, né? Vai ser um balizador. É o seu orçamento, de quanto você recebe e do que pode ser feito. E isso é analisado, né? De acordo ao seu orçamento familiar. Uhum. Uma dúvida também muito comum que acontece aqui. É melhor quitar dívidas ou investir primeiro? Você então já escolhe isso. Quem ficou ligado já sabe. Então, a gente até falou um pouquinho ali no começo, né? Eu falei que exatamente isso. Para quem quer investir, se tem uma dívida grande ali, o ideal, né, que esteja o nome negativado, por exemplo, o ideal é ter uma estratégia de pagamento para essa dívida, principalmente se é uma dívida de alto risco, né? Agora, se tem as dívidas ali, né, uma ou outra, que está conseguindo pagar, que tem dinheiro, tem um planejamento para aquilo, ok, pode começar a investir, tá? O importante é isso, é ter uma organização e clareza das suas finanças, né? É entender como ela anda, se está saudável ou não está. Se não estiver saudável, nem adianta começar a investir, porque vai ter aquela ansiedade que foi comentado, né? Vai ter aquela questão de, eu vou colocar o dinheiro, mas quando precisar vai tirar, e talvez nesse tirar pode sim perder o dinheiro, porque no investimento tem ali as suas regras, né? Seja de renda fixa ou renda variável, tem ali, tá, as suas particularidades. Então, é isso. É importante que a pessoa entenda em qual situação financeira ela está hoje, tá? E Por isso falando sobre. não é indicado, então, Simone, você utilizar um dinheiro que você vai precisar, né, de uma liquidez rápida, que você precisa pagar as suas dívidas, né? Não é indicado isso acontecer, justamente para evitar
esse tipo de acontecimento de querer tirar de uma aplicação que ainda não está no vencimento correto, não é isso? Exato, isso mesmo. Pode falar, desculpa de ter, senão eu ia Não, é fugir também. isso. Aham. Não, é isso. É que você tinha comentado anteriormente sobre investimentos aí na Europa, né, em Portugal, que tem do Tesouro, né, Nacional. Mas só para quem não investe, só para entender que mesmo estando em Portugal, você pode investir no mundo todo. Não só em Portugal, não só no Brasil. O mesmo acontece para quem está no Brasil, né? Então, a gente pode sim investir no exterior através do Brasil ou diretamente fora. Então, tem esses meios super tranquilos, a pessoa só tem que entender, né, para fazer de modo correto ali. Mas, de modo geral, é isso. É claro que tem ali a diferença da moeda, né, como você falou, mas é possível investir, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, tem investimentos, né, bem de acordo com o que a pessoa deseja também, né, de acordo com o que a pessoa que faz sentido para ela, com o que ela almeja, com os objetivos. Então, eu falo, Lígia, que assim, tem investimento para tudo que é gosto. Basta a pessoa entender o que ela quer. Que por muitas vezes, quando eu converso com a pessoa, faço a consultoria, dou a mentoria, a pessoa às vezes nem sabe o que ela quer. Então, quando ela não sabe o que ela quer com aquele investimento, claro, né? Dou a orientação ali para ela ter a clareza, mas fica mais desafiador. Então a pessoa tem que entender por que ela está investindo, para que é, para cada investimento é para um determinado objetivo, por exemplo, tá? Mas de modo geral é isso que você colocou agora há pouco também, tá? Sim. E eu queria muito assim lançar, tanto para quem está aqui conosco ao vivo, quanto quem estiver assistindo posterior gravado, de colocar nos comentários aí, se vocês, eu vou lançar aqui, a Simone nem sabe disso, é ela que veio agora que não na minha mente, no meu coração, esse desejo de desafiar aqui vocês em relação a isso. Se vocês ainda não começaram a investir e quer que a gente faça aqui uma live ou faça um conteúdo abrindo como começa a fazer algum investimento ou investindo na prática, comenta aí, fala nos comentários, eu quero começar. E se tiver bastante pessoas, né, interagindo dentro aqui dessa live, nos comentários dessa live, eu já abro aqui para a Simone para que a gente possa fazer isso na prática. Mas realmente vocês vão precisar fazer a parte de vocês, a gente entender que vocês querem começar de verdade. Dizer assim, ó, eu quero começar. Eu quero começar. E aí a gente vai poder fazer isso na prática com vocês, ou gravar um conteúdo, realmente assim, como faz, ou entra na corretora, como faz o primeiro investimento no Tesouro Nacional, enfim, a nível Brasil, ou eu posso mostrar o daqui também, a depender do que vocês pedirem, tá? Então, o desejo meu, e acredito que o da Simone também aqui, é contribuir Com para que certeza. mais e mais pessoas possam ter acesso à educação financeira, acesso a investimento, e a gente venha desmistificar, né, esse tão monstro aí de sete cabeças que muitos acham ainda, infelizmente, que é investimento. Então, assim, eu quero que eu mesma acredito muito, Simone, não só no poder das palavras, mas no poder da ação também. Mas antes de vir a ação, quem controla a nossa ação é a nossa mente, a nossa Uhum. mentalidade. Então, quando eu declaro, meu dinheiro vai trabalhar para mim, sabe? Eu estou determinando, eu estou automatizando isso na minha mente, estou quebrando os padrões, as crenças Uhum. limitantes que colocou de que eu não entendo nada, de que eu não sei nada de números, sabe? Então, assim, eu convido vocês a declarar aí na mente de vocês, eu declaro que o dinheiro vai trabalhar para mim, que eu não vou viver só de esforço, mas de estratégia, né? Tem pessoas que, infelizmente, eu entendo que cada um segue o que quer, mas quer ter uma vida transformada e não consome coisas que vai transformar.
Está Perfeito. aqui o perfil da Simone, que traz com dedicação, todos os dias, algo que vai realmente transformar a vida de vocês. Eu também aqui dentro da organização financeira, nós, é evidente, nós temos os nossos serviços, mas estamos aqui contribuindo de forma gratuita, porque também é o nosso interesse disseminar a educação financeira no Brasil e no mundo. E que Perfeito. você entenda que isso é para você também. Que tem pessoas que acham, isso não é para mim. É Eu para não todo nasci mundo. herdeira. É para todo Eu não mundo, nasci. né? É para Para todo todo mundo. mundo. Então, Uhum. diz aí, ó, eu sou uma mulher que constrói patrimônio, né? Ah, Lígia, é palavra pronta, é frase pronta, não, é declaração. Comparação. É Olivia, declaração. você falando isso, e não foi nem combinado, viu, pessoal? É a famosa cocriação, né? Para quem não sabe, a gente cria primeiro na nossa mente para depois ter. Então, tudo que a gente cria na mente, primeiro, a gente tem que criar na mente para depois ter. Então, tudo que a gente tem antes tem que ser criado, mas na nossa mente. E que, né, para muitas pessoas, acredito que para a Lígia também, para mim, é a famosa fé. Mas você tem que pensar. Se você não pensa sobre, você não age. Não é verdade, Lígia? Então, assim, tem que ter ali sim o primeiro passo. Como a Lígia falou, ninguém nasceu em berço de ouro, mas não seja por isso. Você não precisa viver uma vida inteira de escassez, né? Exato. Você pode sim falar, não, eu sou capaz, eu vou buscar conhecimento, ainda que seja gratuito, como nessa live, ou seguindo a mim, seguindo a Lígia, seguindo outras pessoas que vão acrescentar de forma positiva para a vida de vocês, nem que seja para despertar, ainda que não comece a investir, mas que seja um despertar, né, Lígia? Porque começa com esse despertar mesmo. É Essa tudo virada de passo a chave, né? passo. Oi? Essa virada de chave que é tão Virada de chave, importante, isso. né? Exato. E eu acho que é muito importante a gente não aceitar. É como eu digo, não vim de família rica, mas uma família próspera virá a partir de mim. Exato. Né? A gente Isso não mesmo. pode mudar o nosso passado, mas a gente pode fazer o nosso futuro, criar o nosso Perfeito. futuro, criar as oportunidades que virão e deixar um legado para aqueles que você mais ama, que é a sua família, que é seus filhos, aqueles que você realmente quer deixar um legado. Então é a partir de nós. O que é que faremos a partir de então? Hoje você já tem um conhecimento diferente de quando você entrou aqui. Com certeza você já foi acrescentada transbordando sobre você esse conhecimento. Lígia, eu já sabia, mas até você que já sabia das coisas que foram faladas aqui nessa live, esse despertamento, né, muda o seu mindset, muda a forma de quando você vai ver. Você hoje vai dormir pensando, eu tenho que olhar, eu tenho um compromisso com o meu eu do futuro, eu tenho um Uhum. compromisso com a minha geração, eu tenho um compromisso com o meu legado, eu tenho que começar. Não importa de onde, importa que vou. Então, isso Perfeito. é muito importante. E aqui já finalizando, né, nossos blocos aqui, muito delicioso essa live da minha parte. Eu estou assim realmente amando esse bate-papo com a Simone, muito esclarecedor. E a gente vai aqui imaginar, né, esse cenário de. Eu quero que você em casa também imagine, né, como é uma mulher que aprende a investir cedo e com estratégia. Eu já me imaginei assim. Eu digo, meu Deus, eu falo muito assim com Deus. Eu digo, não de forma mais. Eu já cheguei, já tive essa fase, né, de dizer, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Já tive essa fase, mas já superei, graças a Deus, né? Dessa autocobrança, né? Porque quando Uhum. as escamas caem dos olhos, você diz, meu Deus, eu perdi tempo. Se essa mulher, desde cedo, já começasse a investir, já tivesse estratégia financeira, eu estaria já em um outro patamar. Então, assim, como é que você imagina uma vida dessa mulher que começa cedo? E já é uma pergunta também para a Simone, eu já falei aqui a mim, né? E a Simone. E eu quero deixar essa reflexão para você em casa também, que está aqui com a gente na live, que vai assistir depois. Se você fosse essa mulher que aprendesse a investir desde cedo e com estratégia, que mulher você seria? Em que patamar você estaria? Com você, Simone, para poder se imaginar aí também.
Olha, eu imagino uma mulher segura, uma mulher independente, é, uma mulher que tem poder de escolhas, né? Que muitas mulheres estão na condição que estão porque não têm outras escolhas, infelizmente, né? Isso. Então, é a liberdade, né? Então, quando se aprende a investir, claro que quanto mais cedo, melhor. Mas não importa a idade, como eu falei, com 30, 40, 50 anos, não importa. O importante é começar logo, Logo. né? O Para importante é ter ontem, né, começado Simone? Para ontem, como a gente para fala. exatamente o que você falou, para ontem. Então, assim, é isso. É ter liberdade de escolha, liberdade de falar não algumas vezes, né? Liberdade de saber o que você vai fazer, né? De, ai, olha, eu quero ir para tal lugar, eu posso? Posso, né? Então, são essas escolhas. E o que a gente falou praticamente na live toda, que para mim é o que mais importa, eu como mãe também, tem mães aqui na live também, empreendedoras, né? Como você falou, segurança. Não é sobre rios de dinheiro, de novo, gente, é sobre segurança para você, para os seus filhos, para a tua família. Principalmente para quem tem filhos. Que legado vocês querem deixar para essas crianças? Querem deixar dívidas ou querem deixar prosperidade para seguir? Né? Como a Lígia falou, o que veio antes da a gente não pôde mudar. Mas o que vem da gente para frente? Vai ser próspero? Sim, será. Será próspero, você tem esse poder da mudança. Então é sobre isso, Lígia. Eu acho que o recado, de maneira geral, é a pessoa entender que o dinheiro não é para ser o seu senhor, mas é para servir O seu ela, a cérebro. família dela, né? E para segurança, né? Segurança de modo geral, tá, gente? Segurança de modo geral que eu tô falando. Então é sobre isso, é ter essa liberdade. Exato. E isso aqui que eu vou comentar agora para vocês, né, nesse encerramento, é, até chega a ser assunto de uma próxima live, mas eu não posso passar, que eu falo com mães empreendedoras, e eu recentemente vi um post assim, e é uma realidade, né? Que muitas mulheres estão presas em relacionamentos porque não têm essa segurança financeira própria. E aí a Simone fala algo muito poderoso, é o poder do não. Lígia, você não acredita no casamento? Acredito, mas eu sei que a realidade também hoje é de muitas mulheres presas, né, em relacionamentos abusivos, porque não tem condição de se sustentar e nem sustentar os seus filhos. É uma realidade triste, mas uma realidade que o nome já diz tudo, realidade, né, real. Então, Uhum. você ter a sua autonomia financeira faz sim toda a diferença. Você tem sim essa segurança que foi tanto mencionado aqui dentro dessa live, né? E você ter a sua liberdade de escolhas também. Porque ninguém merece estar preso a outra pessoa ou a situações abusivas. Então, é um despertar, né, que nós precisamos, não só mulheres, mas todos. Existe casos também, é menor a taxa, né, de incidência, mas existe o contrário disso. Então, como foi muito bem colocado e posicionado aqui pela nossa querida Simone, o dinheiro ele não é o seu senhor, ele é o seu servo. Ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente servo. Então, saiba usá-lo como ferramenta, né, de utilidade para a sua vida e para a sua família. E aqui nesse encerramento, eu quero deixar aqui um espaço para a Simone falar um pouquinho do trabalho dela, né? Como é que funciona aí o seu trabalho, Simone? Peço aqui a todos vocês que estão assistindo, tanto agora, que são meus seguidores, quantos que também vão assistir aquela live gravada, sigam a Simone, esse Instagram maravilhoso, @autonomia.finanças, que escreve financas, né? Mas é finanças, que você possa seguir e se encher de conhecimento, de autonomia, como o perfil já diz tudo, para você ser dona de verdade da sua liberdade, das suas escolhas. Pode apresentar o seu trabalho, Simone, por favor.
que você Perfeito, ensina e faz, Lívia. né? Consultoria, mentoria? Isso, olha só, como eu falei mais no começo, eu acho que o objetivo maior é ir propagando cada vez mais a educação financeira como um todo, mas principalmente essa parte do investimento, que é onde vai fazer o dinheiro crescer, né? Boa. Sem ter pressa, isso é a longo prazo. E o meu trabalho ele é totalmente voltado para pessoas iniciantes. Aquelas pessoas que não sabem absolutamente nada, não sabem nem por onde começar, nem como abrir um home broker, que no caso é na corretora, ou de um bancão, não sabe ali onde vai, porque quando a gente abre ali, né, o celular, o aplicativo, nossa, tem investimentos de várias coisas ali que confunde, isso é muito normal, né, natural, para quem não entende. Mas é totalmente voltado. Eu tenho a consultoria que é para aquelas pessoas que já começaram a investir. Como eu falei, tem pessoas que começam a investir por dicas de internet e depois fica totalmente desalinhado com o objetivo da pessoa, com o objetivo de vida. Aí a pessoa me procura para eu ajudar ali, dar uma organização nesses investimentos. Então tem a consultoria para esses casos. E a mentoria seria para aquelas pessoas que realmente estão começando do zero, eu ensino passo a passo ali, como eu falei, eu sou professora há mais de 20 anos, né? Então, o ensinar mesmo, didaticamente ali, né? Onde você vai, o que você faz em seguida, onde você vai clicar, a mensagem que vai aparecer. Então, é esse passo a passo, tá? É um acompanhamento que eu faço com a pessoa até ela se sentir totalmente segura e falar assim, olha, eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas, tá? Então, de modo Segura geral, pelas é isso. mãos, tá vendo? Não precisa mais ter medo, Exato. falta de conhecimento por não investir por falta de conhecimento. Né? A Simone está aí com a parte da mentoria que pega pela mão e segue Exato. juntos. Então, Uhum. vamos nessa. Eu quero muito assim agradecer a cada preciosa, né, que esteve aqui com a gente até aqui o final da live. Você que está assistindo, né, essa live gravada, eu quero agradecer também aqui a você. Vocês que estão aqui no ao vivo, a Simone também poderia estar fazendo qualquer coisa num sábado à noite, não é verdade? Mas escolheram crescer. Vocês estão aqui porque vocês escolheram crescer. E isso já diz muito sobre o seu futuro. Essa é a grande verdade. Então, não esqueça, grava aí no seu coração que prosperidade não é sorte. Tem muita gente, mas ele tem sorte, né? Não é sorte, é organização, mais estratégia e mais constância, como foi mencionado aqui, né? Então, se essa live também te ajudou, se essa live acrescentou, eu quero que você envie, mesmo depois que fique gravada, envia, compartilha, envia para outras mães, para outras mulheres no geral, que desejam prosperar, que querem prosperar, que não querem mais andar e viver nessa corrida dos ratos que a gente mencionou aqui. Propaga, né, esse bem, propaga esse conhecimento de forma gratuita, como você está recebendo. E tenha certeza que você pode virar a chave de alguém, pode ser um instrumento, né, de transformação assim na vida de alguém. E se você quer aprender a organizar antes de investir, você me chama no direct. Se você quer já começar a investir, chama a Simone também no direct, dizendo assim, ó, quero prosperar, tá bom? Simone, minha querida, muitíssimo obrigada por compartilhar tanto valor aqui conosco, por estar com o coração assim aberto para tirar todas as nossas dúvidas. A Simone também vai deixar uma caixinha no perfil dela, lá nos stories, tá? Então, se surgiu, acabou aqui a live, surgiu aí uma dúvida, não quero colocar aqui nos comentários, não quero expor, vai lá na caixinha da Simone, Isso. deixa lá sua pergunta, que com muito carinho, ela com certeza vai responder a todas vocês, tá bem? Quer É isso falar aí. mais alguma coisa, Moni? Não, eu acho isso, né? Gratidão por todos aqui presentes, né? Como você falou, vocês estão aqui é porque querem aprender, querem melhorar financeiramente. Gratidão por você, Lígia, por esse espaço. Eu acho que é isso, né? A gente vai ali propagando cada vez mais, ajudando as pessoas para que tenham também prosperidade. E é isso, minha imensa gratidão. E, mais uma vez, só reforçando, eu vou abrir ali uma caixinha para quem tiver dúvida e não me segue ainda, segue, coloca ali a sua dúvida, que vai ser um prazer responder.
tá bom? Pronto. Muito obrigada, viu, Beijos Lídia? preciosas. Nos vemos na próxima live. E como eu sempre digo aqui, vamos prosperar juntas. Vamos É isso prosperar aí. juntas. Amém. Tchauzinho. Vamos lá. Tchau, muito boa noite, viu? Tchau. Boa noite a Tchau, tchau, todas. gente. Tchau. Tchau.